Olá! Hoje a nossa aula de matemática vai ser com esse tema aqui. A segunda classe da ordem dos números, a classe do milhar. Então, até o número 999, nós estamos na primeira classe. E nós podemos encaixar esse número dentro da ordem dos números de centena, dezena e unidade, como estamos vendo aqui, certo? Mas o que eu faço quando passa de 999 e eu vou para 1000 unidades, ou 1000, ou uma unidade de milhar? 1000 é a nossa primeira unidade de milhar. Ué, mas como vamos colocar ela num quadrinho se são 4 números e até aqui só dá para botar 3? Então, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês já o quadrado feito e que nós temos a unidade 0, a dezena 0, a centena 0. E para colocar o 1, nós iniciamos, botamos unidade, só que dessa vez vai ser uma unidade de milhar. Então, aqui nós temos 1000 unidades e representamos dessa maneira. A unidade de milhar, ela ocupa a quarta ordem, certo? Mas se, por exemplo, eu tivesse 2000, se eu tivesse 2000 unidades, ela seria representada assim. O 2 seria uma unidade de milhar, mais 2000, e os zeros nos outros campos da ordem das classes, ok? Agora nós vamos para dezena de milhar, ok? Então, até o número 9.999, eu organizo assim: unidade de milhar, centena, dezena e unidade, certo? E ocupa a quarta ordem. Mas e quando eu chego no número 10.000? Como é que eu organizo? E aí nós entramos com a dezena de milhar. Então, nós estávamos indo até aqui. E agora nós teremos que acrescentar mais uma casinha, mais uma ordem, que vai ser a dezena de milhar. Então, o 1 vai ficar aqui, porque ele está representando 10.000 unidades, ou uma dezena de milhar, e o 0 nas demais casinhas. Unidade de milhar 0, centena 0, dezena 0, unidade 0. Essa dezena de milhar, ela ocupa a quinta ordem, desculpe. A dezena de milhar ocupa a quinta ordem quando nós vamos organizar as ordens dos números nos quadradinhos, certo? Mas e se eu quiser representar não 10.000, mas 30.000? A mesma coisa, aqui vai ficar a dezena de milhar, que é o 3, a unidade de milhar, que é 0, centena, dezena e unidade 0. Então, se eu quisesse representar 40.000, seria assim, da mesma forma. Então, essas são as dezenas de milhar. Mas depois, e quando chegar depois do 99.999 até aqui, eu posso representar por meio daquele quadrado que eu tenho a dezena de milhar, a unidade de milhar e a centena, a dezena e a unidade. Mas e se eu passar daqui e quiser agora uma centena de milhar? Uma centena de milhar são 100.000 unidades. Como é que eu represento? Ela é uma centena, certo? Então, vamos colocar mais um quadradinho. Vamos colocar aqui centena, mas dessa vez vai ser uma centena de milhar. Então, nós temos aqui centena de milhar 1, dezena de milhar 0, unidade de milhar 0, centena, dezena e a unidade. Essa centena de milhar, ela ocupa a sexta ordem, certo? Mas se eu quiser representar 2 centenas de milhar, como eu faria? Então, se eu quisesse representar 2 centenas de milhar, que equivaleria a 200.000 unidades, eu vou representar assim: o 2 como uma centena de milhar
e os zeros nas outros quadrados. Então, dezena de milhar, zero, unidade de milhar, zero, centena, dezena e unidade, zero. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por prestar atenção até aqui.